é Clarice, eu sou médica, sou professora de medicina da Unicristos e hoje nós vamos dar continuidade à sequência de videoaulas sobre telemedicina. A apresentação de hoje tratará da regulamentação da telemedicina no Brasil. Então, a discussão acerca da necessidade da organização das iniciativas de telemedicina no Brasil surgiram depois de uma discussão de especialistas e profissionais que trabalhavam com telemedicina, a maioria dos quais professores de medicina de universidades de São Paulo, da USP, da Unifesp, que criaram em 2002 o Conselho Brasileiro de Telemedicina e Telesaúde. Então, a partir dessa organização das iniciativas que antes eram mais locais, né, menos organizadas, do ponto de vista de uma sistematização e de um alcance mais nacional, a partir de 2002, as atividades de telemedicina no Brasil se estruturaram de uma forma mais sistematizada. Em 2002 também ocorreu a publicação pelo Conselho Federal de Medicina da Resolução 1643, que é a primeira resolução que trata dessa temática no Brasil. Essa resolução, então, definia e disciplinava a prestação de serviços através de telemedicina. É nela que nós vemos aquele conceito, né, que trata a telemedicina como o exercício da medicina através da utilização de metodologias interativas de comunicação audiovisual e de dados com o objetivo de assistência, educação e pesquisa em saúde. Então, essa resolução não previa ainda o atendimento direto ao paciente. Então, previa outras modalidades de telemedicina, muito voltadas para a questão até mesmo da teleeducação, pesquisa, mas a assistência médico-paciente, como numa teleconsulta, por exemplo, não estava contemplada nessa resolução. Posteriormente, as iniciativas de telemedicina a nível nacional, elas se concentraram principalmente em iniciativas voltadas para a teleeducação. Então, dentre aqueles 3 pilares da assistência, educação e pesquisa, a educação dentro da telesaúde, ela teve um destaque inicial maior, e isso se reflete na criação, por exemplo, da Rede Universitária de Telemedicina, que é a rede conhecida como RUT, né? A rede RUT, uma iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia, em parceria com os hospitais universitários do país, coordenada pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. E as atividades da RUT visam aprimorar os projetos de telemedicina já existentes no país, incentivar o surgimento de parcerias, né, de trabalhos interinstitucionais, e tem muita questão voltada mesmo para a educação médica, educação em saúde. Mais adiante, em 2007, surgiu o Programa Telesaúde Brasil, que depois foi, né, transformado e foi regulamentado como Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes em 2011, e nesse momento a gente tem um marco interessante, que é uma iniciativa mais voltada para a assistência, utilizar a telesaúde para melhorar a qualidade do atendimento e da atenção básica do SUS, integrando o ensino e serviço por meio das ferramentas de tecnologia da informação, tá? Então, a gente traz um pouco mais da questão da assistência, além da manutenção da teleeducação. Nesse momento, então, outros serviços de telemedicina, né, de telesaúde, passaram a ser disponibilizados de uma forma mais organizada no Sistema Único de Saúde. Essas modalidades eram a teleconsultoria, o telediagnóstico, a teleeducação e a segunda opinião formativa. Tá? Então vejam que essas modalidades já eram uma realidade mesmo antes da pandemia. Isso a gente está falando de uma portaria de 2011, tá? E a gente passou um período entre 2011 a 2019 com poucas modificações
grandes modificações nessa área. Tá? Em 2019, vejam que até esse momento a gente ainda não tinha contemplado a possibilidade da telemedicina no formato de teleconsulta. E no final de 2018, início de 2019, o Conselho Federal de Medicina publicou uma resolução, que é a Resolução 2227, que trazia então essa possibilidade da realização de consultas online, tá? Entre outras formas de atendimento à distância. Essa resolução foi publicada em fevereiro de 2019, tá? Trazia várias as diferentes modalidades, as orientações para a realização dessas consultas. A resolução trazia que as consultas deveriam ser gravadas, então vários pontos que iriam trazer uma mudança na forma de se fazer telemedicina no país. No entanto, após a publicação dessa resolução, houve uma grande reação da classe médica, foi muito questionado a forma como a resolução foi colocada, sem um amplo debate dentro dos conselhos regionais de medicina. Havia brecha para questionamentos acerca da remuneração, acerca da responsabilidade, acerca dessa gravação da consulta obrigatória. Então, alguns pontos foram questionados e o Conselho Federal de Medicina foi muito pressionado pelos conselhos regionais e pela sociedade médica como um todo, e isso resultou na revogação da resolução 2227 em 2019, né? Ela foi revogada em 2019, logo um mês apenas após a sua publicação. Então, a gente teve, com a revogação dessa resolução de 2019, um restabelecimento, né? A resolução de 2002, então, a primeira resolução foi restabelecida. Então, quando nós chegamos em 2020, a resolução vigente no país era a resolução de 2002, que não contemplava a realização de atendimentos online médico-paciente, tá? E aí, com a pandemia, a situação emergencial que se instalou no sistema de saúde, foram publicadas novas portarias e ofícios e foi publicada uma nova lei que contemplava e que regulamentava a prática da telemedicina. Vamos então conhecer um pouco sobre esses documentos. Então, o primeiro deles foi o ofício do Conselho Federal de Medicina, datado de 19 de março de 2020, que ele trazia a possibilidade, em caráter excepcional, enquanto durar a batalha do combate ao contágio da Covid-19, para a realização da telemedicina, além do disposto na resolução de 2002. Ele trazia a possibilidade da realização de teleorientação, telemonitoramento e teleinterconsulta. Vejam o destaque para o caráter excepcional do ofício. Logo depois, foi publicada uma portaria no Diário Oficial da União, no dia 20 de março de 2020, trazendo também, em caráter excepcional e temporário, sobre as ações de telemedicina com o objetivo de regulamentar e operacionalizar as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da epidemia de Covid-19. Essa portaria, então previa essa questão da realização temporária da prática da teleconsulta e também contemplava o atendimento pré-clínico, de suporte assistencial, de consultas, monitoramento e diagnóstico por meio de tecnologia da informação e comunicação, tanto no âmbito do SUS como na saúde suplementar e privada. O atendimento por telemedicina deve ser realizado em plataformas através de tecnologias que garantam a integridade, a segurança e o sigilo das informações. Então, esse ponto específico eu gostaria de destacar, a necessidade do uso de plataformas seguras. Um outro ponto que se observa na portaria é que as receitas a serem emitidas teriam então validade, atestados, receitas, e a receita deveria então ter uma assinatura eletrônica com a certificação digital,
por meio de certificados e chaves emitidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, ICP Brasil. Então, esse era outro ponto que a portaria trazia sobre a prática aí da teleconsulta, né? Logo depois foi publicada uma lei ordinária em 15 de abril de 2020, também dispondo sobre o uso de telemedicina durante a crise de coronavírus. E além daqueles pontos que a gente já destacou, eu gostaria de destacar o seguinte, aqui como um quesito importante para a prática da telemedicina. O médico, então, deverá informar o paciente todas as limitações inerentes ao uso da telemedicina, tendo em vista a impossibilidade de realização de exame físico durante a consulta. Isso está muito atrelado àquela questão do termo do consentimento livre e esclarecido, que se recomenda que o paciente leia, né, e assine concordando com os termos desse atendimento à distância, estando ciente das suas limitações e estando ciente da necessidade do atendimento presencial, caso indicado pelo médico. Por fim, tudo que eu trouxe até aqui em termos de resolução, de regulamentação da telemedicina, especialmente nesse nosso caráter temporário, que é o atual, nós estamos então aguardando as resoluções, né, dos anos vindouros ou meses vindouros, enfim, pois após esse período da pandemia, né, do período de emergência de saúde pública, competirá ao Conselho Federal de Medicina a regulamentação da prática da telemedicina. Então, nós estamos também aguardando a resolução definitiva sobre a prática da telemedicina, especialmente da prática das teleconsultas. Eu gostaria de finalizar essa apresentação agradecendo a atenção de todos. Eu fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Agradeço ao meu grupo de trabalho e aqui vocês podem encontrar então o nosso endereço de e-mail para qualquer esclarecimento de dúvidas. Obrigada e até mais.